Mas antes de nós estudarmos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a alguém aqui que abra o seu microfone e vamos fazer uma oração para a gente começar a estudar a lição e depois o capítulo do livro. Quem quer orar? Pode abrir seu microfone e pode falar. Bom dia a todos, eu oro. Pode orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um despertar. E estamos aqui, Senhor, mais uma vez para abrir a Tua palavra, Senhor. Sim, Deus. E queremos pedir entendimento mais uma vez. Sim, Fica Deus. conosco, com todos que estão aqui. Que o Senhor nos ajude a Te colocar sempre em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Amém, Deus. Não só em acordar, mas em todas as nossas atitudes da nossa vida, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, mas também te rogamos o perdão por nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, obrigado, Dulce. E agora vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, um pequeno resumo da lição de hoje. Hoje nós, como eu disse, nós estamos estudando aqui a morte no Antigo Testamento. O que é que se fala sobre a morte no Antigo Testamento? Então aqui aparecem alguns versos que falam a perspectiva da Bíblia sobre a morte. Então, por exemplo, se a gente vai lá para o Salmo 6, 5, o que é que diz lá sobre a morte? Como é o estado das pessoas na morte? Vamos ver o que é que diz lá no Salmo 6, 5. Lá fala que na morte acontece alguma coisa com as pessoas que estão lá. Olha, Não louvo pois a na Deus. morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Então veja que o salmista Davi já deixa claro o que é que acontece com as pessoas na morte. Elas não podem louvar a Deus, elas não têm consciência para dar louvor a Deus porque elas estão lá inconscientes na sepultura. E o Salmo 115, 17 também diz mais ou menos dessa maneira. Salmo 115, 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Então é mais uma vez, o salmista declarando para as pessoas que só dá para louvar a Deus enquanto a gente está vivo. Depois da morte a gente não tem mais essa oportunidade, a gente não tem mais essa chance de louvar a Deus. A vida é o momento que a gente tem para dar louvor a Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, o livro de Salmos já deixa claro que na morte não há consciência. Aí a gente chega em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. O rei Salomão também deixa claro que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. Então, o livro de Salmos e o livro de Provérbios, como é o livro de Eclesiastes, deixam claro que na morte não há consciência. Agora, um outro detalhe sobre a morte no Antigo Testamento é que lá no Antigo Testamento compara a morte a um sono. Toda vez que a gente vai falar que a morte é um sono, a gente sempre usa aquele texto do Novo Testamento, que foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. Mas você sabia que no Antigo Testamento já dizia que a morte era como se fosse um sono? Então aqui eu tenho algumas passagens que falam disso. Se você for lá para 1 Reis 2:10, 1 Reis 2:10 diz o seguinte: nessa versão da Bíblia Nova Almeida, fala assim que Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Mas eu acredito que nessa versão que vocês têm, a maioria de vocês tem, que é a Almeida atualizada, fala que Davi morreu e descansou, ou dormiu com seus pais. Né? Como é que diz na versão de vocês? Como é que fala aí da morte de Davi, aí em 1 Reis 2:10? Fala morreu ou fala descansou? Descansou, Davi, na minha descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Olha aí. Então aí diz que Davi descansou. E na minha versão fala que ele morreu. Então a Bíblia compara a morte a um descanso. Então aí você vê
que é um princípio que está em toda a Bíblia, não é uma coisa só do Novo Testamento, não foi uma alusão que Jesus fez ali inédita, é uma coisa que desde o Antigo Testamento vem sendo falado, vem sendo dito, que a morte, quando a gente vai dormir, a gente não percebe a hora que a gente pegou no sono. A gente está ali com o olho fechado e de repente a gente adormece. E de repente a gente acorda, a gente não vê a passagem de tempo enquanto a gente está de olhos fechados. Então a morte é como se fosse um sono. Agora, vocês sabiam que no Antigo Testamento fala da ressurreição? A gente tem várias histórias de ressurreição no Antigo Testamento. Tem a ressurreição do filho da Sunamita, que Eliseu foi lá e ressuscitou ele. Tem a ressurreição de Moisés. Olha, Isaac Lemos, na minha descansou, tá vendo? Aí a gente tem a ressurreição de Moisés. A gente tem a ressurreição daquele rapaz que estava sendo sepultado. E aí ele foi sepultado em cima, jogaram o corpo dele em cima dos ossos de Eliseu. E assim que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, aí ele ressuscitou também, saiu correndo junto com os outros. Então tem algumas histórias de ressurreição no Antigo Testamento. Agora, sabia que tem textos que falam da ressurreição que vai ter na volta de Jesus? Então vamos lá. Lá em Jó, livro de Jó, 19, versos 25 e 26, fala da ressurreição da volta de Jesus. Jó já tinha essa esperança. Então você vê que a esperança da volta de Jesus é algo que é desde o tempo de Jó. E vocês sabiam que Jó é o primeiro livro da Bíblia? Foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, antes de Gênesis. Então o livro mais antigo da Bíblia já falava da ressurreição. Olha aí. Tá. Certo? Bom, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha esperança no seu Redentor, que era Jesus. Eu o verei por mim mesmo. Ó, 26. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece diante de mim. Ele tinha certeza que Jesus é seu Redentor e que um dia ele ia ver Jesus com seus próprios olhos. Ele ia ser ressuscitado, o seu corpo ia ser refeito e ele ia ver Jesus pessoalmente. Então o Antigo Testamento fala da morte como um sono, fala que a morte é um momento de inconsciência e, acima de tudo, fala da ressurreição. Fala que um dia todos nós vamos ver Jesus em corpo e face a face. Então essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior alegria. E aí você vai estudar com mais profundidade, vou terminar aqui, mas agora nós vamos para a segunda parte, que é a revisão, o estudo do capítulo do livro Modum Eficaz. E eu queria pedir a alguém que está com a câmera aberta, alguém que deseja orar. E aí você, quando for fazer essa oração, você ora tanto pelo estudo, quanto pelos pedidos e agradecimentos que estão colocando aqui no bate-papo. Pode colocar aí seu pedido, pode colocar aí a sua prece. E a pessoa que for orar agora, coloca tudo isso nas mãos de Deus. Pode ficar à vontade, pode abrir seu microfone e pode orar. Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento que aqui estamos, Senhor, para aprender mais de Ti. Sim, Que o Deus. Senhor nos ajude, Pai, a praticar em nossas vidas. A cada dia, Senhor, a gente possa te pedir para fazer, Jesus, a Tua vontade. Amém, O Seu Deus. amor, Pai. Que a gente possa viver, Jesus, integramente para fazer a Tua vontade, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui se encontra, Pai. Sim, Pai. E também aqueles, Pai, que aqui não estão. O Senhor sabe, Deus, meu Deus. Também seja, Pai, com aqueles que estão lutados, Senhor. Sim, Deus. Tenha misericórdia, sabe, Senhor. Sim, Deus. Não é fácil, mas o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Verdade, Deus. Abençoa, Deus, essa recapitulação, que a gente possa compreender e principalmente praticar, assim, que é o que o Senhor mais quer, Pai. Que a Verdade. gente pratique os teus ensinamentos. E peço também
também, Senhor, que o Senhor tire nossa covardia, vergonha, Pai, de falar do teu amor, para que o Senhor volte logo, Senhor. Amém, Deus. O Senhor está vendo a situação que se encontra esse mundo. Então, por favor, nos ajude a fazer, Deus, o que é isso que o Senhor nos confiou, Pai, de falar do teu amor, para que o Senhor volte logo. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, Obrigada, Deus. por tudo que o Senhor vem fazendo e faz em nossas vidas e ainda vai fazer. Verdade, Deus. Obrigado, Paizinho querido, por tudo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que deu o teu sangue por cada um de nós. Amém. Amém, Deus. Amém. Bem, obrigado, irmã Maria. Agora, essa nossa irmã Wigna pode abrir seu microfone, irmã. Seja usada por Deus nesse momento.